Você já se pegou fazendo algo que não queria, apenas para agradar alguém? Já sentiu aquele aperto no peito depois de dizer sim, quando tudo dentro de você gritava não? Já saiu de uma conversa com a sensação de que perdeu algo, mas não sabe exatamente o que? Essa é a dor silenciosa da manipulação. Ela não grita, ela sussurra. Ela não chega com correntes, mas com elogios. Não te prende, apenas te convence de que é você quem quer ficar. A maioria de nós cresce acreditando que ser bom é o bastante. Mas o mundo real, não é gentil com os ingênuos. E a verdade é dura. Ser bonzinho demais é o atalho mais rápido para se tornar marionete de quem sabe jogar com a mente humana. Mas e se eu te dissesse que é possível nunca mais ser manipulado novamente? Não se trata de virar um cínico ou insensível, mas de despertar, de olhar nos olhos da verdade, sem medo, e recuperar o seu poder. Hoje, com a ajuda de Maquiavel, de Jung e da psicologia profunda, vamos desenterrar os mecanismos invisíveis da manipulação e construir juntos uma mente livre, lúcida e inquebrável. Existe uma frase de Carl Jung que rasga a alma como uma lâmina. Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Durante boa parte da vida, confundimos bondade com fraqueza, empatia com servidão e gentileza com submissão. Achamos que ser do bem é nunca dizer não, nunca frustrar ninguém, nunca impor limites. Mas há uma verdade desconfortável que precisa ser dita. Quem tem medo de desagradar será manipulado para sempre. Desde cedo, somos treinados para agradar, recompensados por obedecer, punidos por confrontar, criados para sermos boazinhos, mesmo que isso custe nossa verdade interior. Essa programação silenciosa gera um padrão. A pessoa que vive dizendo sim para os outros acaba dizendo não para si mesma. E o manipulador fareja isso. Ele percebe o seu desconforto com o conflito, seu medo de decepcionar, sua insegurança disfarçada de gentileza. Ele te estuda, te entende e então te prende. Às vezes a prisão é um elogio. Você é tão compreensiva. Às vezes é culpa. Depois de tudo que eu fiz por você, outras é silêncio. A manipulação não tem uma forma fixa. Ela se adapta à sua ferida. E quanto mais você tenta ser aceito, mais poder você dá ao outro sobre sua alma. Maquiavel, com toda sua frieza estratégica, já dizia: a maioria dos homens prefere agradar a ser livre. E ele não falava isso como crítica moral. Falava como constatação. Ele sabia que o ser humano, no fundo, teme a rejeição mais do que a mentira. Prefere estar certo aos olhos dos outros, do que em paz consigo mesmo. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta agradar a todos, mais você trai a si mesmo. E quanto mais você se trai, mais vulnerável você se torna à manipulação. A saída começa com uma pergunta brutalmente honesta. Quantas vezes você vendeu sua verdade em troca de aprovação? Não para se culpar, mas para despertar. Porque até que você encare sua própria ingenuidade, continuará atraindo aqueles que se alimentam dela. A manipulação raramente grita, ela seduz. Ela se veste de cuidado, se camufla de amor, se esconde atrás de palavras doces. Mas não se engane, sua suavidade é estratégica. Ela é pensada, arquitetada, quase cirúrgica. Ela não tenta te vencer pela força. Ela te vence pela dúvida. Você começa a duvidar da sua intuição, dos seus sentimentos, da sua memória. Esse fenômeno tem nome: gaslighting, uma forma de manipulação emocional onde o outro distorce a realidade até que você perca a confiança em si mesmo. Você diz: senti que algo estava estranho. E a resposta vem: você está imaginando coisas. Você questiona: mas você prometeu. E ouve:
você entendeu errado. E assim, lentamente, você vai desaparecendo de si. Seu mundo interno vai sendo sabotado. Suas certezas se tornam borrões. Sua autonomia se dissolve. Mas nem toda manipulação é assim tão óbvia. Existem também as micropressões, os olhares carregados de desaprovação, os silêncios calculados. Tudo isso comunica, tudo isso molda. Porque a manipulação mais eficaz não acontece nas palavras, mas nos espaços entre elas. E o mais perigoso, a manipulação não depende de maldade explícita. Muitas vezes, quem manipula também está ferido. Aprendeu a controlar para não ser controlado. A dominar, porque foi dominado. Não é só sobre vilania, é sobre sobrevivência emocional. Mas saber disso não justifica. A compreensão não pode se tornar tolerância ao abuso. Você pode entender a dor do outro, sem se submeter a ela. A psicologia revela que manipuladores costumam testar limites de forma progressiva. Começam pequenos, quase imperceptíveis. Um comentário passivo-agressivo aqui, uma chantagem emocional ali. E quando percebem que você cede, aumentam a intensidade, até que você esteja enredado. Por isso, o autoconhecimento é sua principal defesa, porque o manipulador não ataca sua força, ele explora suas inseguranças não reconhecidas. Ele entra pelas brechas. Maquiavel, em O Príncipe, escreve que a aparência é mais eficaz que a essência. Ele sabia que as pessoas julgam pelas aparências, pelas emoções, não pelos fatos. E quem domina o teatro emocional, domina as relações. Esse é o núcleo da manipulação. Ela não se baseia na verdade. Ela se baseia em controlar a narrativa. A manipulação te desmonta não porque é mais forte, mas porque sabe exatamente onde sua dor está escondida. Por isso, a grande pergunta aqui é: quais são os pontos cegos emocionais que você ainda não reconheceu em si mesmo? Eles são a porta de entrada para que o outro jogue um jogo que você nem sabia que estava participando. Quando ouvimos o nome Maquiavel, o que normalmente vem à mente? Frieza, manipulação, maldade calculada. Mas essa imagem, popularizada por séculos de incompreensão, não faz jus ao que ele realmente foi. Um observador brutalmente honesto da alma humana. Maquiavel não criou o jogo do poder. Ele apenas teve a coragem de descrevê-lo, sem filtros morais, sem ilusões românticas. Ele não escreveu O Príncipe como um manual do mal. Ele escreveu como quem tenta alertar um governante. Se você quiser sobreviver nesse mundo, é melhor enxergá-lo como ele é, e não como você gostaria que fosse. E isso não se aplica apenas aos tronos e palácios. Aplica-se aos relacionamentos, às famílias, aos ambientes de trabalho, à política da vida cotidiana. Porque onde há relações humanas, há jogos de poder. Sutis, silenciosos, muitas vezes inconscientes, mas presentes. Maquiavel compreendia que o ser humano é guiado por interesse, medo e desejo de controle, e que aquele que nega isso em si mesmo acaba sendo dominado por aqueles que o reconhecem sem culpa. Ele escreveu: todos veem o que pareces ser, poucos sentem o que realmente és. Essa frase não é um convite à falsidade, é um alerta. As pessoas te julgam pela aparência, não pela intenção. E, portanto, quem deseja manter sua integridade precisa também entender o jogo da percepção. Mas aqui há um paradoxo poderoso. Só é verdadeiramente livre aquele que compreende o poder, mas escolhe não usá-lo para manipular. Porque ele não age por medo, não precisa controlar o outro, pois já governa a si mesmo. Maquiavel ensinava que o poder não corrompe por si só. Ele apenas revela o que já estava escondido. A cobiça disfarçada de generosidade. O ego travestido de humildade. A manipulação embrulhada em cuidado. E se você quiser viver uma vida imune à manipulação, precisa primeiro reconhecer o manipulador interno.
aquele que às vezes mente para si, que finge estar tudo bem para evitar o conflito, que sorri enquanto sangra por dentro só para manter a aparência. Maquiavel sabia: negar a verdade é o caminho mais curto para ser dominado por ela. A verdade que você evita em si é a mesma que alguém vai usar contra você. Então, a pergunta que fica é: você está pronto para ver o mundo como ele realmente é e ainda assim manter sua alma intacta? Esse é o verdadeiro ensinamento de Maquiavel. Conheça o jogo, jogue com lucidez, mas nunca se esqueça de quem você é fora dele. Há uma ferida que se instala fundo na alma daqueles que sempre tentaram fazer o certo. A dor de perceber que a vida não recompensa a bondade da forma como esperávamos. Você tenta ser justo, compreensivo, empático, mas parece que os que mais se beneficiam são os que mentem melhor. Você age com honestidade e vê outros subirem pisando sobre valores que você jurou nunca abandonar. Isso gera uma crise, uma sensação de injustiça cósmica, como se o universo estivesse cego para os seus esforços. Mas aqui está uma verdade difícil de engolir. A vida não é justa, e esperar que ela seja é o que nos torna eternamente manipuláveis. Não porque devamos abandonar a ética, mas porque precisamos amadurecer emocionalmente. Ser bom não é o problema. O problema é ser bom sem consciência de limite. É usar a bondade como máscara para não encarar o medo de dizer não. É achar que ser gentil é nunca se posicionar. Maquiavel, com sua frieza precisa, disse: um homem que deseja fazer o bem em todas as ocasiões está fadado à ruína entre os muitos que não são bons. Ele não incentivava o cinismo. Ele alertava para o perigo da ingenuidade. A psicologia moderna confirma: muitas pessoas usam a bondade como defesa. Elas aprenderam que agradar evita conflitos. Mas viver agradando é como viver se encolhendo. Você desaparece para caber na expectativa dos outros. E quem vive para agradar está sempre disponível para ser manipulado. Ser justo em um mundo caótico exige mais do que boas intenções. Exige discernimento. Exige força emocional para frustrar expectativas. Exige coragem para decepcionar quem se beneficia da sua fraqueza. Isso é maturidade espiritual. Saber que nem todos merecem sua empatia. Que perdoar não é o mesmo que permitir. Que respeitar o outro não significa se abandonar. E mais do que tudo, que a verdadeira justiça começa quando você para de ser injusto consigo mesmo. Por isso, a pergunta que ecoa aqui é: quantas vezes você se anulou em nome da bondade? E o que há de poderoso em você que está esperando ser defendido? Carl Jung dizia: aquilo que você nega em si mesmo, o mundo usará contra você. Essa frase não é só uma observação psicológica, ela é uma chave, uma senha secreta para compreender por que caímos, tantas vezes, nas armadilhas emocionais do outro. Veja, você só é manipulado onde ainda não se conhece, onde ainda depende da aprovação, onde ainda teme ser rejeitado, onde ainda esconde partes suas que não aceitou. É nessas brechas que a manipulação entra. Ela não força a porta. Ela encontra a janela entreaberta da sua ferida. Jung chamou essa parte oculta de sombra. Tudo aquilo que você reprimiu por medo, vergonha ou trauma. A raiva que você não admite sentir. O orgulho que você disfarça de humildade. O desejo de ser visto que você finge não ter. Mas ignorar a sombra não faz ela desaparecer. Faz ela se tornar um imã invisível para manipuladores. Eles percebem o que você tenta esconder e usam isso com palavras doces, com ameaças sutis, com carência disfarçada de amor. Você se pergunta: por que sempre atraio pessoas que me diminuem? Por que deixo que me controlem emocionalmente?
Por que tenho medo de cortar relações que me fazem mal? E a resposta, quase sempre, está na parte sua que você ainda não teve coragem de encarar. O autoconhecimento é a cura, mas não um autoconhecimento de autoajuda rasa, feito de frases prontas. Estamos falando de um mergulho cru e sincero, de se sentar com sua raiva, com sua carência, com seu medo, e acolher tudo isso sem julgamento. Quando você se conhece de verdade, você deixa de precisar que o outro te diga quem você é. E aí, o ciclo da manipulação se quebra. Você não é mais controlável, porque agora se vê inteiro. Você vê sua luz, mas também vê sua escuridão, e por isso, ninguém mais pode usar sua escuridão contra você. Você se torna inteiro, e o inteiro não se deixa partir. Então, respire fundo e pergunte com honestidade: qual parte de mim ainda me assusta tanto que prefiro fingir que ela não existe? Essa é a chave. Essa é a libertação. A verdadeira liberdade não está em gritar por respeito, mas em viver de forma que ninguém mais tenha poder sobre sua paz. Você já percebeu como algumas pessoas exalam presença? Entram num ambiente e imediatamente são percebidas, não por imposição, mas por coerência. Elas não se explicam, não se justificam, não imploram por amor. Essas pessoas são perigosamente livres e, por isso, inatingíveis. Chegar nesse estado não é sobre virar alguém frio ou impenetrável. É sobre tornar-se inteiro, coerente, centrado. A manipulação só funciona onde há dúvida interna. Ela se infiltra na mente inquieta, no coração carente, na alma que ainda não se pertence por completo. Por isso, para tornar-se imune, você precisa desenvolver 3 forças internas. 1. Clareza sobre quem você é. Quem não sabe quem é, vive segundo o reflexo dos outros. Se te chamam de egoísta, você se culpa. Se te ignoram, você se desespera. Mas quando você se conhece, os rótulos perdem força. A ofensa não encontra onde se fixar. Você não reage, você observa. Segundo, domínio emocional. Maquiavel dizia: o homem que domina os outros é forte, mas o homem que domina a si mesmo é invencível. Manipuladores operam na emoção. Eles tentam provocar culpa, medo, carência. Se você aprende a reconhecer suas emoções sem ser controlado por elas, o jogo acaba. Você se torna como o bambu, flexível, mas inquebrável. Terceira capacidade de se retirar com dignidade. Essa é uma das maiores provas de força. Saber sair, não se justificar, não implorar, não dramatizar. Retirar-se de relações, conversas e ambientes onde você é manipulado. É mais poderoso do que qualquer discurso. É o silêncio que ensina ao outro onde termina o acesso. E o mais importante, a verdadeira força é silenciosa. Ela não precisa provar nada. Ela emana. Você se torna inacessível, não por se fechar, mas por se preencher. E aí, como diria Viktor Frankl, tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude diante de qualquer circunstância. Essa liberdade interior é a maior arma contra qualquer tentativa de manipulação. Então, te deixo com essa pergunta: onde você ainda está acessível demais para quem não merece? E o que precisa ser fortalecido em você para que ninguém mais possa te dominar? Liberdade verdadeira não é ausência de controle externo, é ausência de submissão interna. É quando você pode ouvir críticas sem se desmontar, receber elogios sem se inflar, amar sem se perder, partir sem se culpar. É quando suas escolhas não são reações, mas expressões. A maioria vive como marionete de algo invisível, medo de desapontar, necessidade de aceitação, vergonha de ser quem é. E nesse jogo silencioso, entregam sua vida a outros sem perceber. Mas chega um ponto em que a dor de ser manipulado se torna maior que o medo de decepcionar.
E aí algo muda, algo desperta. Você começa a se reconstruir, não com arrogância, mas com presença, não com dureza, mas com clareza. E a clareza é uma luz que cega os manipuladores, porque ela revela o que eles tentam esconder, a verdade. Maquiavel, com toda a sua frieza estratégica, tinha razão. O ser humano é movido por interesse, e o mundo nem sempre recompensa os puros. Mas o que ele talvez não tenha dito é que há uma força maior do que o poder, a integridade. A integridade é quando suas palavras, seus valores e seus atos se alinham. E quem vive com integridade é livre, porque não precisa mentir, nem agradar, nem manipular, e tampouco se deixa manipular. Essa é a verdadeira revolução, não viver mais em função de agradar ou provar, mas em função de viver a sua verdade, mesmo que isso custe alguns aplausos. Você para de correr atrás de liberdade, porque percebe que ela já estava em você o tempo todo, bastava lembrar. Se você chegou até aqui, talvez uma parte de você já soubesse de tudo isso, mas precisava ouvir, precisava sentir, precisava lembrar. Você não nasceu para viver em função dos outros, nem para se diminuir por medo de rejeição, nem para ser escravo de elogios, culpas ou silêncios. Você nasceu para ser inteiro, livre, íntegro. Se essa mensagem tocou você, compartilhe sua jornada nos comentários. Fale sobre onde você já foi manipulado e como está construindo sua liberdade interior. Sua história pode curar outras pessoas, porque quando você se liberta, você se torna farol para quem ainda está preso na escuridão. E lembre-se, a alma que desperta nunca mais cabe nas correntes antigas.